Acho que é importante todos nós entendermos o momento que nós estamos passando no mundo e como é que a humanidade está diante desse momento, né? Estamos passando por um momento de transição, de mudanças, em todos os sentidos. A população vem fazendo questionamentos, né, sobre muitos assuntos, muitos temas que vêm incomodando as pessoas, tanto na área social, política, econômica. Em todos os países do mundo, nós estamos diante de uma crise. E principalmente os jovens, hoje em dia, estão se questionando, né, qual é o sentido disso tudo. Por que estamos aqui? Né? Da onde viemos? Para onde vamos? Qual o propósito da vida? E essas respostas não são facilmente encontradas nesse sistema que nós estamos inseridos hoje. E diante dessa crise que o mundo está passando, torna-se cada vez mais difícil encontrarmos essas respostas. E poucas pessoas são aquelas que pesquisam, que estão buscando incansavelmente um conhecimento que foi muitas vezes oculto da humanidade, escondido de nós, e tem, de certa forma, uma parcela, um percentual dessas respostas. Então, o nosso objetivo hoje é trazer um pouco de compreensão e fazer um convite para todas aquelas pessoas que estão buscando algo mais, para todas aquelas pessoas que se sentem deslocadas, se sentem um pássaro fora do ninho e não encontram um sentido para a vida delas. Aquelas pessoas que se sentem diferentes, que não se encaixam, não conseguem socializar muito facilmente, não conseguem seguir as normas, os padrões, não se encaixam em nenhum sistema político, não se encaixam em nenhuma religião. Essas pessoas se sentem como se fossem extraterrestres nesse mundo. Elas sentem que não são daqui e estão buscando um caminho, estão buscando respostas, estão buscando despertar para um propósito, um sentido de vida que se aproxime da sua autenticidade, daquilo que o seu coração diz que tem que ser seguido, e não daquilo que as pessoas em torno dela está dizendo para ela seguir. A juventude, os adolescentes, os jovens principalmente, estão se tornando muito rebeldes, e o sistema tem colocado para a juventude toda uma proposta justamente para deixar a juventude cada vez mais perdida. É isso que a gente tem que apontar e tentar apresentar quais são esses mecanismos de manipulação que o sistema coloca para desvirtuar a humanidade. E isso cabe para todos os seres humanos, não só os jovens, para os adultos, para as pessoas mais idosas, né? Não existe tempo para isso. Para que todas as pessoas que estejam nessa busca, a busca do conhecimento, a busca de respostas sobre a vida, sobre as verdades ocultas, possam ter uma luz no fim do túnel e despertar para esse caminho. Geralmente, quando as crianças entram em contato, né, com a realidade aqui na terceira dimensão após o nascimento, isso desde a gestação já começa ali um processo de entrar em contato com suas experiências emocionais, né? Naquele momento começa a ser formado o que nós entendemos como a personalidade, a identidade da criança, a noção do eu e a noção do outro. E isso vai colocando a atenção sempre no externo. E na medida que nós vamos amadurecendo, crescendo e passando pelas experiências da vida, cada vez mais nós vamos construindo uma identidade, um personagem, uma personalidade que vai nos identificar. Primeiro começa com o nosso nome, com as nossas características, com nossas relações familiares, depois vem a escola, depois vem os amigos, depois vem a influência da mídia, daquilo que nós entramos em contato. Tudo isso vai despertando em nós, em parte, algumas tendências latentes que já trazemos do passado e que tem a ver com a nossa autenticidade, que tem a ver com a nossa real natureza. Porém, outros estímulos e outras experiências vão distorcendo e construindo uma identidade falsa sobre nós mesmos. Então, neste momento do nosso crescimento pessoal, nós geramos uma cisão, uma dualidade. Então, nós nos sentimos duas pessoas. De um lado, nós sentimos que somos algo e que temos que seguir aquilo que é a nossa autenticidade, que são as nossas tendências verdadeiras, aquilo que é real dentro de nós. E, por outro lado, tudo que vem do externo, desde a família, amigos, sociedade, religião, escola, professores, política, nos diz outra coisa. A mídia nos diz que temos que ser diferente do que nós somos. Então, essa cisão gera uma neurose no ser humano, um conflito. E esse conflito gera uma dualidade. Essa dualidade leva a momentos de sofrimento e a momentos de alegria. Então,
a tendência é que nós passemos nossa vida sempre buscando prazer e fugindo da dor. Só que existe uma confusão mental dentro de nós, porque nós não nos identificamos com o que nós somos de verdade. A maioria de nós está identificada com aquilo, com aquele personagem que nós construímos para os outros, para o mundo. Ou melhor, aquele personagem que o mundo e os outros construíram em nós. Então é como se nós viéssemos ao mundo como um quadro negro, uma lousa, e as pessoas foram escrevendo lá o que nós somos. Mas será que nós mesmos escrevemos o que nós somos? Será que nós mesmos já encontramos o que é inato, o que é verdadeiro em nós, nosso real desejo, nossa real aspiração? Então, eu acho que é muito importante a gente começar a realizar também esse processo de resgate, de autoconhecimento, para identificar o que é nosso, o que é a nossa vontade e o que é a vontade dos outros. O que é uma construção dos outros e do mundo externo sobre nós. É assim que começa o questionamento. E é assim que muitos dos diferentes, muitos de nós, despertam, geralmente na adolescência. Por quê? Porque é o momento que a consciência do que nós somos vem à tona e muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo. Por isso nos tornamos rebeldes, começamos a participar de grupos e tribos e estereótipos sociais para ter uma identidade. Muitas vezes para fugir da identidade que foi construída na nossa família, para poder sermos um pouco mais autênticos do que nós fomos com os nossos pais, por exemplo. Porque na infância toda, geralmente, nós somos moldados para ser o que nossos pais queriam de nós. E na adolescência, nós buscamos essa rebeldia, essa libertação desse padrão condicionado. Só que como nós não temos a orientação direcionada verdadeiramente para isso, porque mesmo os nossos pais muitas vezes não tiveram essa educação, muitos deles estão perdidos, e nós somos consequências disso, porque eles também foram consequências dos pais deles, assim por diante, até Adão e Eva. Então ninguém tem culpa de nada. Estamos vindo numa sequência de reeducação e desvirtuamento da nossa origem, da nossa consciência, da nossa natureza, e não sabemos o que fazer. E nesse período que nós vivemos, estamos vivendo, surgem algumas pessoas encontrando um conhecimento e esse caminho que pode apontar para os demais um pouco dessa trilha, para que possam se encontrar também. Mas é muito difícil, realmente, nós encontrarmos nossa verdadeira identidade, nós despertarmos para um propósito maior. Porque até mesmo as grandes religiões do mundo, as filosofias e os grandes sábios e mestres do passado que encontraram uma parcela desse conhecimento e dessa lucidez, muitos desses conhecimentos foram distorcidos e manipulados também, inclusive nas religiões, colocando um sentido e um propósito diferente daquele real propósito que ressona dentro de nós. Então, de certa forma, hoje, o mundo todo está tateando no escuro, está buscando essas respostas e ainda não encontrou. E esse é o nosso desafio, esse é o nosso esforço, estamos aqui para isso, encontrar e tentar mostrar um pouco daquilo que a gente encontrou. Porque desde jovem eu também passei por esses questionamentos. Eu não aceitava a morte, a velhice, eu não aceitava que existia um fim para as coisas. Eu não conseguia admitir que esse sistema que nós vivemos era o propósito de tudo. O simples fato de eu olhar para o céu e ver as estrelas e questionar o que é isso, quem criou isso tudo. Nós estamos num planeta, nós estamos vivendo num local, flutuando no meio do espaço. Quem colocou a gente aqui? De onde eu vim? Quem sou eu? Só que a sociedade não me respondia essas perguntas. Então, na escola, eu questionava os professores, principalmente nas aulas de ciência, né, que discutiam sobre a origem da humanidade, nas aulas sobre religião também. Eu questionava sobre Deus, sobre Jesus Cristo. Eu não aceitava as coisas como elas eram. Era uma rebeldia muito grande, um questionamento muito grande. E eu era visto até como um problema, até como um perigo para a sociedade, porque essa rebeldia ia gerar um transtorno para aquelas pessoas que estavam confortáveis ao meu lado. Então, você se torna realmente aquele patinho feio, ou a ovelha negra, né, da família. Você se torna diferente, porque você não aceita as coisas como são impostas, você não aceita ser facilmente influenciável, você não é explorado, você não quer que ninguém mande em você, você quer mandar na sua própria vida. Então, essa rebeldia pode muitas vezes nos levar para um caminho destrutivo. Podemos entrar nas drogas, no alcoolismo, na rebeldia, na violência, porque nós não aceitamos o sistema, não aceitamos as coisas como elas são impostas para nós.
Então, o que esse governo que está aí, manipulador, esse sistema oculto, faz? Ele coloca as possibilidades para a nossa felicidade em coisas que não têm permanência. Porque todas as coisas à nossa volta, na verdade, são impermanentes aqui nesse mundo. Tudo pode simplesmente desaparecer a qualquer momento. E nós, através do apego, nos agarramos a essas coisas externas e ficamos criando um sentido de vida nas aparências. Só que, na verdade, o nosso medo e a única certeza que, no fundo, a gente tem é que a qualquer momento a gente pode desaparecer ou morrer. E o que é a morte? Nós aprendemos isso na escola? O que ocorre após a morte? Se a morte é o fim de tudo, então por que eu estou aqui? Qual o propósito da vida? Se eu vou morrer um dia? E se a morte não é o fim de tudo, então eu vim de algum lugar e vou para algum lugar. Só que ninguém me explica que lugar é esse e qual o caminho e por que estamos aqui. O que significa essa vida? Acumular bens materiais? Estudar? Se formar, ganhar dinheiro, casar, ter filhos, aposentar e ter uma vida feliz, velhinho, assistindo novela ou fazendo tricô na sala, esperando a morte chegar com a boca aberta, né, com os dentes tudo caindo. Não sei se esse é o propósito da vida. E não adianta também ficarmos todo domingo na igreja rezando para Deus para termos uma salvação, porque a vida não teve sentido. Não, a vida tem que ter sentido. A vida tem que ser uma celebração. A vida tem que ter um propósito. E isso só vai acontecer quando nós descobrirmos quem nós somos. E essa resposta está dentro de nós, não fora de nós. Bom, eu contei um pouco já, né? Que desde a minha infância eu venho com esses questionamentos, me sentindo diferente, não me encaixando nas coisas. E é interessante que, geralmente, esse despertar acontece na gente diante de crises emocionais. Então, quando nós passamos pelas primeiras frustrações da nossa vida, quando a gente sente a dor de uma perda ou de uma situação muito frustrante, nós começamos a nos questionar. E isso aconteceu comigo. Diante de uma perda que eu tive, muito forte, eu comecei a questionar. E eu percebia que todos os meus amigos e amigas estavam buscando baladas, buscando a vida das drogas, né? Buscando essa rebeldia exterior. Só que isso não fazia sentido para mim. Em vez de eu buscar essas coisas fora, no mundo externo, eu comecei a ficar muito introspectivo e comecei a buscar respostas a todo custo. Eu me lembro que a revolta foi tão grande diante da existência que eu olhava para o céu e associava Deus ou um criador existindo realmente além. E eu queria entender onde ele estava, quem que tinha criado isso tudo, por que eu estava aqui, qual era o propósito da minha vida. E eu desafiava Deus, eu desafiava todos os sacerdotes, os padres, eu ia nas igrejas, eu desafiava eles, e eu debatia, eu fazia muitos debates, eu discutia em sala de aula com todos os meus professores, então eu só gerava problema para as pessoas. E eu me tornei uma pessoa meio chata, porque tudo que as pessoas faziam, eu questionava. Eu queria saber o porquê, o motivo que elas estavam ali. E eu não queria seguir aquele caminho convencional. Não queria. Só que eu não me envolvi com nenhum tipo de grupo, com nenhum tipo de segmento, ou doutrina, ou religião, ou estereótipo social, tribo, nada. Eu fiquei muito sozinho. E nessa solidão, eu comecei a buscar conhecimentos, comecei a pesquisar, comecei a encontrar livros. Eu ia nas bibliotecas, ia nas livrarias, começava a comprar todo tipo de livro que existia, que poderia se aproximar um pouco dessas respostas, né? E fui tendo muitas experiências. E essas experiências, vamos dizer assim, transcendentes, foram provando para mim a existência de outras dimensões, de outras realidades da vida. E que não é só isso aqui que existe, só essa realidade material concreta. Então, se existia e eu tinha prova disso, uma outra realidade, por que isso não é ensinado? Então, eu me dediquei a isso. Eu cheguei num ponto que eu me frustrei tanto com esse sistema que está aí, que eu não vi outra saída a não ser abandonar tudo e viver uma vida fora da sociedade. Foi quando eu comecei a participar e frequentar diversas linhas, né, filosóficas e religiosas e participar de retiros espirituais e me dediquei muito à vida monástica, né? Passei um tempo vivendo praticamente como um monge, inclusive
acreditando em certas ideias, crendo que isso iria me levar realmente a uma libertação, porque eu acreditava que tudo aqui na 3D, na terceira dimensão, era ilusão. Tudo tem que ser transcendido. Então eu fui muito radical. Eu saí e levei uma vida de abandono total, durante uns 7 anos da minha vida. Depois eu percebi que eu estava no extremo, né? A gente aprende que a gente vai para um extremo e volta e busca o equilíbrio sempre. E eu comecei a buscar esse equilíbrio. Comecei a entender que, na verdade, o mundo não estava errado. Existia algo fazendo o mundo estar errado. Existia um grupo de pessoas, existia um poder centralizado que havia manipulado a história da humanidade, né? E que não adiantaria eu me isolar e abandonar o mundo para ajudar o mundo. Eu estava sendo egoísta. Foi quando eu decidi voltar, né, e me integrar novamente para trazer um pouco de conhecimento e de orientação para as pessoas. Foi quando eu comecei a trabalhar, foi quando eu me formei em psicologia, que justamente que eu escolhi essa profissão, essa formação para poder justamente levar um pouco de luz e conhecimento e orientação para as pessoas em termos da consciência e também me sentir autêntico naquilo que eu queria fazer no mundo, que é ajudar as pessoas de alguma forma, né? E nesse caminho eu fui descobrindo, fui conhecendo pessoas que pensavam igual a mim, que estavam na mesma busca que eu. E isso me trouxe muita gratificação, porque eu percebi que eu não precisava me isolar mais da humanidade, não precisava me tornar um monge. Eu poderia estar no mundo sem ser do mundo, né? Então, foi um processo muito longo, a minha história é muito longa, um dia talvez eu conte com mais detalhes, mas eu me sentia sempre diferente. E hoje, eu me sinto um diferente, porém, entre muitos diferentes. E, na verdade, nós somos os únicos que estão realmente buscando despertar e ser quem nós somos. Sair dessa patologia, dessa doença social, esses condicionamentos que estão aí impostos para nós, né? Quantas pessoas hoje no mundo devem estar sentindo essa carência, essa falta, né, por respostas? Quantas pessoas estão buscando conhecimento? Por exemplo, a ciência, assim como as religiões, deveriam mostrar pelo menos alguma coisa, um caminho lúcido e coerente sobre o porquê que a humanidade sofre tanto. Por que que os diferentes estão aí, né? Por que que existe essa necessidade de lutarmos e irmos atrás de informações? Por que que tudo não está disponível para nós? Será que não existe um grupo aí, ou um sistema, ou um governo oculto por trás de todas as informações, de tudo aquilo que é ensinado para nós? Será que eles não têm o verdadeiro conhecimento e escondem isso da humanidade há milênios? Muitos de nós aprendemos apenas a ser personagens e esquecemos que antes de sermos personagens, nós éramos atores, atrizes, que tínhamos uma vida independente dessa peça teatral, dessa novela, desse filme que estamos vivenciando. Só que a gente se acostumou tanto a viver esse filme, esse teatro, esse governo oculto, esse sistema, escraviza a humanidade, estimulando para que a gente reforce esses personagens, esses papéis que a gente exerce. Só que a verdade é que nós estamos fugindo do sofrimento, nós estamos fugindo de um vazio que a gente sente dentro de nós, de uma falta de conhecimento e de respostas do porquê estamos aqui. Eu tenho certeza que os diferentes, muitos de nós, todas as noites, em algum momento, quando coloca a cabeça no travesseiro para dormir, sente esse vazio, tem esse questionamento. Ou acordam pela manhã pensando, nossa, mais um dia aí pela frente, e o que será de mim? O que será do meu futuro? Será que eu vou sobreviver? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou encontrar alguém? Será que eu vou aprender a amar? Será que eu serei amado? Será que eu vou continuar vivo? Será que eu vou ter amigos? Será que eu vou conseguir ser visto pelo mundo como alguém importante? Ou seja, nós estamos buscando preencher esse vazio. Nós não estamos conseguindo nos auto-preencher. E só vamos conseguir isso realmente quando encontrarmos um caminho e uma resposta que ressone dentro de nós e traga uma certeza absoluta e uma convicção de quem nós somos e o que viemos fazer aqui. A verdade é que todos nós temos um propósito. Todos nós temos uma espécie de compromisso aqui na Terra. E enquanto nós não encontrarmos esse sentido, esse propósito de realização, de fazer algo, nós não vamos ser felizes. É como se
estivéssemos buscando isso. Nós estamos buscando, através das pessoas, através dos relacionamentos, através da vida material, da busca pela prosperidade financeira, preencher esse vazio. Só que, na verdade, todas essas coisas estão aí para que sejam meios de usufruir dessa realidade e de celebrar a vida, manifestarmos o nosso sentido, o nosso propósito, o nosso compromisso aqui. Então, primeiro, nós temos que nos conhecer, nós temos que questionar tudo e buscar respostas. Não aceitar as coisas como elas aparentemente são. Desligar a televisão, começar a buscar informações em grupos, em pessoas, em livros, em canais que tentam passar informação que não é manipulada pelos governos. Informação independente. Porque muita gente está nessa busca. Os diferentes são milhões de pessoas que estão despertando hoje no mundo. E nós temos que reunir essas pessoas, não para formar grupos, religiões, seitas e ter relação de mestres e discípulos, não. Porque todos somos iguais, todos estamos na mesma busca. Então, se o exemplo de um traz a confirmação para o outro, através da identificação de que aquele caminho tem sentido, de que aquelas informações confirmam dentro dele, então nós vamos estar fazendo algo para despertar e para propagar a informação verdadeira para a humanidade. Se existe a mentira, se existe a manipulação, se existe esse teatro, essa peça que nós estamos interpretando, com certeza existe a vida real. E a vida real, muitas vezes, está oculta por trás dessa vida, desse show de Truman que a gente vive, né? Cercado por essa ilusão toda. Então ainda dá tempo da gente fazer o movimento, despertar, atrair as pessoas, ter esse chamado para buscar o conhecimento que está oculto da humanidade. E não parar, e não ficar estagnado, conformado, só recebendo informações desse sistema que está aí fora. Não vai ser através da educação, não vai ser através da política, não vai ser através da economia, da mídia, não vai ser através das religiões que nós vamos encontrar as respostas. Porque tudo que é sistema construído, tudo que foi desenvolvido nessa sociedade é para abafar e reprimir os diferentes. Porque os diferentes são pessoas especiais que vieram para transformar o mundo, para mudar a consciência das pessoas, para transformar essa humanidade que está aí, para mudar esse sistema. E quanto mais manipuladas elas forem, quanto mais escravizadas elas forem, melhor para esses senhores do mundo que controlam tudo. Então, agora, a revolução não vai ser através de armas, não vai ser através de movimentos políticos, não vai ser através de rebeldias e de violência, e nem de movimentos de paz. Vai ser através do conhecimento, através da busca da verdade, das pessoas que são diferentes e que têm habilidades a serem desenvolvidas para passar as informações para o mundo. E essa legião de pessoas diferentes estão aí, esperando por nós, para que nós possamos apresentar e sermos o exemplo de uma vida íntegra e saudável e consciente, para que elas possam se espelhar em nós e seguir pelo mesmo caminho. Uma característica muito grande dos diferentes, dessas pessoas especiais, é um sentido de liderança que elas têm. Por estarem nessa busca constante pela verdade, quando elas encontram justamente alguma informação, mesmo que esteja distorcida, mas que se aproxime daquele sentimento verdadeiro que está dentro dela, ela se agarra àquilo e constrói aquilo em cima um dogma, uma ideologia, um sistema de crenças que ela precisa usar como uma arma até para se proteger dos outros sistemas de crenças que ela acha que seja falso. E uma tendência dos diferentes sempre é, digamos assim, por ele ter esse sentido de liderança dentro dele, ele pode cair num engano muito grande de se sentir poderoso, e isso cair nas garras do ego. Nós chamamos de personalidade 1, que é justamente ele distorcer esse sentido de poder pessoal e de liderança pessoal, que ele poderia usar para o bem da humanidade, mas para si próprio, para se exaltar e para construir um ego que ele é o melhor que todos, que ele está acima de todos e que ninguém sabe mais do que ele. Isso tudo é um desequilíbrio. Na verdade, tanto os homens quanto as mulheres diferentes,
tem que encontrar dentro de si esse poder pessoal. Isso não tem nada a ver com ego, não tem nada a ver em sermos melhores que os outros, em competirmos uns com os outros, em querer sermos os donos da verdade, na imposição de crenças, porque não é assim. Nós temos que ter a humildade de estar abertos ao novo conhecimento sempre, porque ele sempre vai ser atualizado. Porque, gente, todo conhecimento está distorcido. A maioria das informações que nós temos são fragmentadas. Então, nós temos que sempre estar abertos ao novo. E estando abertos ao novo, nós vamos sempre reciclar e trabalhar o nosso ego para uma reconstrução. E é assim que a gente cresce e evolui. A gente tem que ter em mente que tudo que a gente faz para que o nosso corpo, a nossa mente, nosso estado integral, né, de ser, esteja vibrando em frequências cada vez mais altas, mais aceleradas, vamos dizer assim. Por quê? Porque através dessa elevação da nossa vibração, da nossa frequência, nós vamos começar a aumentar a nossa percepção extrasensorial, despertar cada vez mais as faculdades, as habilidades ocultas em nós, e vamos começar a acessar, não só através da intuição, mas da memória, aquilo que no passado nós nos predispusemos a fazer, ou seja, um acesso à memória cósmica. E como nós somos seres diferentes, que estamos aqui com um propósito, existe a possibilidade de acessarmos essa origem nossa, essa história que nós temos. E como é que o sistema, os governos, as indústrias, a mídia e as religiões fazem para reprimir e abafar e desconectar os diferentes dessa sua essência interior, dessa sua conexão cósmica, digamos assim, baixando a nossa frequência. Como é que eles baixam a nossa frequência? Primeiro, sempre nos deixando em frequências vibracionais cada vez mais baixas. Isso se dá através da alimentação, se dá através das toxinas que nós ingerimos, se dá através da falta de um biorritmo adequado, da falta de sono, da falta de exercícios físicos. Quanto mais vivermos com as emoções em desequilíbrio, com os processos psicológicos também em conflito, mais nossa frequência vai baixar. E é de interesse dos líderes mundiais que o ser humano fique vibrando em uma frequência baixa, porque assim eles podem, inclusive, se utilizar de tecnologias, de nanotecnologias, de frequências de ondas de rádio, de frequências que estão aí a todo instante, para que o nosso cérebro fique influenciado por essas ondas, por essas vibrações, e que a gente se torne escravo desse sistema. Então, como é que a gente vai se libertar dessa matrix, desse sistema que está construído aí, desse grande jogo de poder que existe? É elevando nossa vibração, trabalhando nossas emoções, nossa mente, nossa saúde, nosso corpo, se desenvolvendo. Primeiro, se libertar de todas as toxinas, se libertar de tudo aquilo que nos faz mal, se libertar de tudo aquilo que conduz à morte. É buscarmos a vida, tudo aquilo que traz saúde e vida. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é tudo que a gente está falando. É buscar o autoconhecimento, é buscar descobrir o conhecimento oculto, que não está sendo mostrado para nós. Vamos aumentar nossa vibração, elevar nossa frequência cerebral e, através da nossa percepção, discernir entre o bem e o mal, fazer as escolhas certas, conscientes que tudo na vida tem consequências. Então, que todos os diferentes, que todos aqueles que estão aí despertando, as portas estão abertas aí para trocarmos conhecimento cada vez mais. Valeu, gente. Obrigado aí. Boa noite a todos.